Vamos então abrir em Mateus 24 e vamos ler o texto. Vamos ler a partir do verso 36. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Está escrito: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Vamos parar aqui por enquanto. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas eu lhe pergunto, Cristo fez referência a ninguém saber o mês e o ano? Sim ou não? Não. Ele disse que não se saberia o dia e a hora, mas ele deixou de fora o mês e o ano. Mas, Luiz, a Bíblia menciona a profecia de maneira específica? Sim. Há pouco comentamos a respeito dos 4 ventos, que eles serão soltos, os 4 ventos da terra. Esses 4 ventos da terra são os 4 demônios mais poderosos de Satanás. São 4 potestades. E essas potestades, esses demônios chefes, estão sendo retidos pelos 4 anjos mais poderosos do céu. Isso está lá em Apocalipse 7. Os 4 ventos do céu. Vento é uma simbologia para anjos. Se você for no livro de Hebreus, você vai ver que o livro de Hebreus revela pela simbologia que ventos podem significar destruição e também anjos. Então, 4 ventos do céu, 4 anjos do céu, retendo 4 ventos da terra, 4 demônios de Satanás. E lá em Apocalipse 9, mostra o momento exato quando os 4 ventos da terra serão soltos. E o texto é claro. O texto é claro. Vamos abrir em Apocalipse 9, versículo 15. Leia comigo. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para quê? Para a destruição. Preparados para, presta atenção no texto, a hora, o dia, o mês e o ano. Sentiu como é que o texto é praticamente igual ao texto de Mateus 24, 36? Só que aqui diz que eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Para quê? Para que matassem a terça parte da terra. Então, nós vemos aqui que a profecia, ela é específica. Quando Cristo deixou de fora o mês e o ano, era porque, ao aproximar-se o fim, os seus servos, presta atenção, os seus servos. Quem são os servos de Cristo? São os servos fiéis. Quando você começa no livro de Apocalipse, qual é a primeira coisa que você encontra? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O Apocalipse foi escrito para os servos do Senhor Jesus. Mas aqui em Mateus 24, mostra uma outra classe de servos, servos infiéis. Esses servos infiéis não saberiam a proximidade do fim, justamente por serem infiéis, ok? Vamos lá para o versículo 42. Está escrito, Cristo ainda falando conosco, com eles e conosco. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Agora preste atenção no versículo seguinte. Versículo 43. Mas, você não sabe, mas, porém, todavia,
Considerai isto. O que Cristo está dizendo? Olha, você nesse momento não sabe o dia que vosso Senhor vem. Porém, considerai isto. Vamos então considerar o que Cristo quer nos falar? Está escrito: se o pai de família, quem é o pai de família? Aí você soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Cristo não nos mandou vigiar e orar? Aqui ele está dizendo, mas se você soubesse, você não deixaria a sua vida, casa, na palavra de Deus, é uma simbologia para a vida. Lembra da parábola? Que se constrói uma casa sobre a areia, vêm as águas, os ventos e a derrubam. Essa casa não é uma casa literal, é a vida. É a pessoa que constrói a sua vida sobre fábulas, e não sobre a rocha, que é Cristo e a palavra de Deus. E aí ele continua e vai falar a respeito do servo fiel e do servo infiel. Lá no versículo 45, Mateus 24, 45, está escrito: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Sabe o que é o sustento ao seu tempo? A verdade da Bíblia para o tempo de agora. A verdade presente. Isso que é o sustento ao seu tempo. Ele diz o que desse servo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, ele, Jesus, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora ele vai falar do servo que se transforma no servo infiel. E você vai ver que o servo infiel, ele não é o chefe de família. Ele não sabe quando o seu Senhor volta. Na verdade, ele acha que vai demorar muito. Vamos então ler sobre o servo infiel? No versículo 48, está escrito: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Sabe o que é comer e beber com ébrios? É beber o vinho da Babilônia. É aceitar as falsas doutrinas que hoje toda a classe evangélica, sem exceção, todas as igrejas instituídas, formalmente instituídas, sem exceção, estão bebendo o vinho da Babilônia. Você sabe o que é o vinho da Babilônia? Cristo disse que aqueles que crescem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. A palavra de Deus é comparada à água pura. A mesma água que lava e purifica a igreja de Efésios 5, 27. Aquele que é lavado e purificado pela lavagem de água, pela palavra, para que se torne uma igreja sem mácula e sem ruga. E se a água cristalina representa a doutrina verdadeira, o vinho representa as falsas doutrinas. Por quê? O vinho, ele torna a pessoa inebriada, tonta, sem saber para onde que ela está indo, o que ela está fazendo. Por isso que falsas doutrinas são comparadas ao vinho. E aqui ele chama essa pessoa, o servo mau, de ébrio. E diz o seguinte, de bêbado, né? Diz o seguinte: virá o Senhor daquele servo de quem? Do servo bom? Não, do servo mau. Em dia, presta atenção, olha como é que ele volta a falar do dia. Em dia que não espera. Quem é o servo infiel não sabe o que eu e você estamos sabendo agora. Não tem noção. Então, o Senhor dele vem no dia que ele não espera. Em hora, presta atenção, dia e hora novamente. Em hora que não o sabe. E castigá-lo-ei, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Com quem? Quem são os hipócritas? São as pessoas desse mundo. Ok? Bom,
Luiz, mas como é que nós podemos ter certeza disso? Será que é verdade que nós não seremos pegos como alguém é pego pelo ladrão na noite? Meus irmãos, é bíblico. É bíblico. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Quem vai lhe responder essa pergunta é a Bíblia, não sou eu. Se você ler a Bíblia, ou pelo menos se você ler agora a Bíblia, você vai saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Não é verdade? Vamos ler para saber. Então, abra aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Está escrito, logo no versículo 1. Olha Paulo, que na verdade é o Espírito de Cristo em Paulo, vira para a igreja e diz o seguinte: irmãos, meus irmãos e irmãs, relativamente aos tempos e às épocas, está falando de quê? Dá para o texto ser mais claro? Será que dá para o texto ser mais claro? Está falando de tempo e de época. Que época? A época da volta de Cristo. Não há necessidade que eu vos escreva. Por que não há necessidade que Paulo escreva? Porque Paulo, através do Espírito de Cristo, já tinha ensinado para eles a respeito disso. Vamos adiantar, né? Aí diz lá no versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto de Mateus 24, as dores do parto, não é verdade? Aqui está para dar à luz o início da tribulação, e de nenhum modo escaparão. Quem que não escapará? Eu e você? Ou o servo mau? Ou os ímpios? Paulo explica, no versículo 5, no 4, aliás. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Meus irmãos, nós não estamos em trevas. A luz de Cristo ilumina a nossa mente para que possamos ler a sua palavra e entender. Entender que será como nos dias de Noé. Cristo disse: a vinda do homem será como nos dias de Noé. Já vamos lá para Noé, ver como é que foi. Ele diz, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Meus irmãos, mais claro do que isso é impossível. Paulo está dizendo, ou Cristo através de Paulo está dizendo, que nós não seremos pegos de surpresa. E não estamos sendo. Cristo está nos conduzindo. Lembra quando nós comentamos aquela frase? Que eu vou repeti-la para você? Não temos nada a temer no passado, a menos que venhamos a nos esquecer como Deus conduziu o seu povo. Nada temos a temer no futuro, a menos que venhamos a nos esquecer como Deus conduziu o seu povo no passado. Então, nós estamos vendo como Deus conduziu o seu povo no passado. Vamos ver mais propriamente a partir de agora. Então, Paulo disse isso, que esse dia não nos apanhará de surpresa. Ok? E ele fala no versículo 6 do servo mau. Assim, pois, não durmamos como os demais. Quem são os demais? Os servos maus. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? É não ser ébrio, é não estar inebriado pelo vinho da Babilônia. Vamos voltar lá em Mateus 24. Seguindo o texto lá, lemos o 36, versículo 36, vamos ler o versículo 37. Cristo disse, presta atenção no texto, pois, aí Cristo vai explicar como foi no tempo de Noé, será a volta de Cristo. Ele vai falar isso literalmente. Vamos lá, ó. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos ler de novo? Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será
a vinda do Filho do Homem. Vamos ler de novo? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos ver como foi no dia de Noé? Vamos ver? Abra em Gênesis 7. Meus irmãos, vamos permitir que a Bíblia nos conduza, que Cristo, através do seu Espírito, nos dê entendimento da sua palavra. Oramos para isso, não é verdade? Vamos ler. Gênesis 7, versículo 4. Abra sua Bíblia em Gênesis 7, versículo 4. Cristo disse que a sua volta será como foi nos dias de Noé. Então vamos saber como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé tem que acontecer agora. Vamos ler? Está escrito. Porque daqui a 7 dias... Opa, peraí. Então Deus está revelando para Noé quando que viria o dilúvio. E Cristo disse que, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Vamos continuar lendo. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Meus irmãos, minhas irmãs, mais claro do que isso é impossível. Deus seja glorificado, Senhor. Eu te glorifico, eu te louvo, eu te exalto pela tua fidelidade, Senhor. Eu contemplo agora o céu, e em algum lugar dele está o teu trono. Obrigado, Senhor, por não permitir que sejamos colocados em trevas como está esse planeta. Meus irmãos, mais claro do que isso é impossível. Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé. Como que foi no dia de Noé? 7 dias antes do dilúvio, Deus mandou Noé entrar na arca, porque ele iria destruir toda a terra. Quer alguma coisa mais clara? Eu vou lhe dar. Luiz, isso é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Mas será que Deus tem agido assim a todo tempo na Bíblia? É isso que você vai saber a partir de agora.